Programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Estava com o Zuzu agora, já apresentamos agora há pouco, porque Zuzu é aquela velha história que a gente sempre fala aqui nesse programa, que o agro não é sustentável. Certo. Que o agro só traz problema. Toda aquela balela de sempre que a gente está ouvindo, não é isso? Principalmente quando a gente não conhece muito sobre esse assunto. Então a gente fica ouvindo histórias, narrativas, como se diz. E sempre tem um outro lado. A gente precisa entender qual que é o outro lado, porque, como você citou aqui, é a narrativa. Exatamente. E o agro, os caras falam, não é sustentável. Mas quem vai falar com habilidade aqui e fala do coração... É o Cadore. Fernando Cadore. Uma salva de palmas aqui para o Cadore. Uma salva de palmas. Por quê? Porque ele é presidente da AproSoja. Da AproSoja Mato Grosso. O que é a AproSoja? É a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso. Hoje nós teremos uma pequena aula para você. Sim. Eu até sugiro que você grave isso, porque é uma aula sobre o agro. Sim. Que é um motivo de orgulho para o Brasil, que está levando o Brasil nas costas durante a pandemia e tal, mas tem toda essa história, né, Fernando? Boa, Cadore. Obrigado aí novamente por estar aqui falando um tema tão importante para nós e para todo cidadão brasileiro, né? Então esse espaço para nós é importantíssimo. E o que a gente vem fazer aqui é simplesmente tentar mostrar, principalmente para quem não vive o ambiente rural, o ambiente onde é produzido, como que funciona, como que é a agricultura brasileira, né? Uma agricultura tão importante que nos últimos tempos aí tem sido aí o suporte do mundo, né, no fornecimento de alimentos. E hoje a gente traz a parte ambiental, que por muitas vezes a gente é tão espancado aí internacionalmente e a gente precisa entender em que contexto a gente está inserido, né? A mentira o cara repete várias vezes e vira uma verdade. Tem muito tabu nessa história, né, Cadore? Muita, 100% tabu, principalmente quando a gente recebe as críticas de outros países aí, né? Na verdade são concorrentes. A gente trouxe imagens, trouxe algumas coisas aí para chamar a atenção, para que o ouvinte, para que o cidadão, para que nós possamos entender quando a gente recebe ou ouve algum tipo de comentário, será que isso é real? Eu vi vocês falando da inteligência artificial aqui, uma coisa fantástica, e por que não usar isso também para checar uma fala de um presidente Macron ou ou enfim, seja de quem for, fala, será que isso é verdade mesmo? Então, eu acho que esse X da questão aí, para que a gente, nós brasileiros aí, saibamos de fato o que ocorre no nosso país. Mas muita gente tem essa ideia, né? Essa narrativa, né? De que o agronegócio ele é prejudicial ao meio ambiente. Isso é o principal que se fala. Quem é interessante isso? Quem que está ganhando com isso aí? Com a narrativa. Isso, né? Com essa história. Primeiro que desde que a necessidade básica do ser humano é se alimentar, acho que em primeiro lugar. Então, desde que a humanidade é a humanidade, a produção de alimento é o que move a sociedade, né? E essas narrativas vêm porque hoje o produtor europeu, o produtor norte-americano não consegue competir com a produção brasileira, porque a gente está num país que produz 2 safras por ano, ambientalmente utiliza muito menos o território que os Estados Unidos, que a França, que a Inglaterra, enfim, que a Espanha, né? E aí essa jogada ambiental ela vem comercial travestida de ambiental. E nós precisamos saber onde a gente está inserido para não comprar o discurso que é comercial e acaba denegrindo a imagem nossa como país, como nação, que o que nós fazemos de melhor é produzir e preservar hoje, né? E que é o que o Brasil está fazendo de melhor hoje em dia, que é o agronegócio com tecnologia, que graças ao pessoal que foi lá, que abriu toda aquela região lá. E é aquela coisa que você está falando, por exemplo, o Brasil ele tem muita vantagem que ele consegue fazer 2 safras por ano, coisa que o europeu não consegue fazer. Então o francês, ele subsidia o produto lá, ele taxa o produto brasileiro para que o produto brasileiro não entre lá, para manter o agricultor lá na França. E vem com os Mas o Brasil, ele ganha de goleada desses caras. Exato. Você acha que não é possível ter um debate sobre esse assunto para que as pessoas, para que possa mostrar para o brasileiro também, porque o brasileiro acha isso, fala, não, esses caras estão destruindo a Amazônia. Com certeza, tem uma imagem ao fundo aqui, se eu não estou enganado, essa imagem aqui é no Rio Sena,
eu acho que no Rio Sena, deve estar 80 quilômetros de Paris. É no Rio Sena. Isso seria inadmissível. A legislação brasileira não permite isso. Nós teríamos, se fosse no Brasil aí, pelo menos 300 metros de mata ciliares, isso falando da beira dos rios. Lá eles não têm legislação nenhuma. Aqui, para se produzir no bioma amazônico, pode-se usar só 20% da propriedade. Lá não existe isso. Nos Estados Unidos, aí a gente está falando da Amazônia, o bioma amazônico, isso é um exemplo de uma propriedade, Zuckerman. No bioma amazônico, 20% dela é utilizada, 80% é preservada, nós estamos falando da propriedade privada. Isso não existe na França, não existe nos Estados Unidos, que é falando de milho, que é um produto muito consumido no mundo. Você falar para um produtor americano que ele tem que preservar 80% da propriedade dele, é inconcebível. Então, por que a gente está falando isso? Ora, se nós produzimos no país e hoje a gente lidera a produção mundial de cereais aí, usamos aí menos de 15% do território, enquanto, vamos falar de 2 estados americanos aí, Iowa, Illinois, usam 90% do território. Caramba! Né? Não tem mata ciliar, não tem código florestal. Um europeu, quando compra um produto de origem agrícola, será que ele está comprando sustentabilidade, comprando do mercado americano ou do mercado brasileiro? Então, nós não estamos aqui para julgar o produtor americano, muito menos o francês. Claro. Mas que a gente também não... intuito democratizar. É fazer com que a nossa população, que nós como brasileiros, saibamos diferenciar uma conversa, quando ela é uma narrativa ou quando ela é um fato, para ser um defensor do que a gente tem de melhor. Entendeu? Então, para nós é importantíssimo isso, porque senão a gente anda da ciranda das narrativas e acaba pagando o preço. E quem paga o preço, no final das contas, é a dona de casa lá, na comunidade, quando ela vai comprar no mercadinho. um quilo de alimento no mercadinho, enfim, a população. Agora eu quero saber o seguinte, Fernando, tem aqui, ó, que nós temos uma pauta, que a gente foge da pauta aqui, que vocês não imaginam. É porque é interessante. Não, é interessante e é um assunto que, que tá todo dia a gente tá vendo no jornal, então é bom você estar aqui. A soja legal, guardião das águas, o que é isso aqui? Isso, o que acontece? A gente resolveu, para sair da fala, colocar isso no papel. E hoje é muito fácil. Existem imagens liberadas aí via Google, mas a gente tem plataformas aí que captam imagem. Na tela aí a gente vê o rio Telespires em Sorriso. E Sorriso estaria para o Brasil como tal meio oeste americano para a produção de grãos. Esse rio aí que está aparecendo, além do que a legislação diz que ele tem que ter, olha só o tanto de mata que tem quando a gente busca o Rio Sena lá atrás. Sim. Enfim, o que a gente quer colocar e mostrar, seja com o Guardião das Águas, com os projetos, é simplesmente mostrar a nossa realidade e comparar com as dos que nos criticam, para que a gente tenha o senso crítico. E eu digo que aqui é um palco muito importante, porque a gente que está lá produzindo, as famílias que estão lá, que migraram para o Centro-Oeste, elas não conseguem falar com o jovem urbano, o jovem aqui da Avenida Paulista, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, enfim. Sim. Então nós precisamos desses canais para justamente colocar a nossa realidade, como eu falei aqui. E tem muito evento, Emílio, que eles fazem, né? Isso que é legal, né? Da ProSoja. O Green Hill, né? Tem o Green Hill que foi feito em 2022, que foi um exemplo legal, né? Também, são oportunidades aí que a gente traz essa vertente do que é a produção brasileira, da onde a gente pode chegar e qual a importância do Brasil se manter produtivo para a alimentação do mundo hoje, né? Então, é um papel... e muitas vezes essa pegada vem até com uma certa... parece uma prepotência, a gente não gosta de falar, sustenta o país das coisas. Não, infelizmente o Brasil precisa crescer na industrialização, na exploração do turismo. A agricultura cresceu por conta da demanda. Né? Mas o agricultor e com pouco Estado enchendo o saco. Com muito pouco Estado. Essa que também com muita pouca infraestrutura, Emílio. O Brasil não tem trem, não tem hidrovias, mesmo tendo hidrovias que seriam sem fazer nada. Né? A hidrovia do Mississippi é toda feita, aqui a gente podia navegar. Então, o intuito é mostrar que o agricultor que está lá produzindo é mais uma profissão, é como o comerciante, como o industrial, né? E nós precisamos nos orgulhar
Exatamente. Que vive, da maneira que se faz. Mas é aquilo que você falou, tem que tirar o chapéu mesmo, que esses caras foram pra lá, bicho, eles abriram aquela região ali, ó. Tinha nada. Na enxada e na foice. Tô vendo uma enxada, inclusive, né? Na enxada aqui, isso aqui é pra gente trabalhar pra pagar a turma que tá a turma. Agora não sei onde que vai usar, não sei, não, vamos ter que só tem concreto. Isso. Então é o seguinte, essa turma foi pra lá com a enxada e com a foice, abriu, hoje você vê a tecnologia, são drones, aquelas colhedeiras, é tudo tecnológico. Por isso que o Brasil hoje está alimentando não só aqui a nossa gôndola, né? Você que vai no supermercado e tal, mas o mundo inteiro. Isso é fundamental, né, para o ser humano. Sem dúvida nenhuma, a tecnologia avançou. O mundo e principalmente o Brasil experimentou nos últimos 40 anos, dá para se dizer, o Brasil saiu de importador de alimento, olha só que número, há 40 anos atrás, aí, o Brasil importava alimento para ser um dos maiores provedores do mundo, né? Então isso veio da enxada para a máquina autônoma e é muito interessante. Aproveita aqui quem estiver ouvindo, vocês também, quem quiser conhecer o Brasil Central aí, é um mundo à parte. Exatamente. Né? É um mundo à parte. Exatamente. E é o Brasil, é o nosso Brasil. E a gente está muito empenhado nessa missão aí de mostrar isso e fazer com que a população toda saiba, né, dessa vocação que nós temos como país, né, na produção agrícola. E só para carimbar, eles fazem de uma forma também voluntária a ProSoja, né? Por mais que eles estão na área, respiram tudo isso, você vê que os caras fazem com coração, Emílio. Lógico. A turma do Mato Grosso aí, parabéns aí pelo toda a importante, equipe. Vocês fazem mesmo por vontade, assim. Não é só porque precisa. É vocação. É vocação. O cara nasce. Trabalhar na terra. Isso. Coisa que você não sabe, Meninão. Eu sou de Atibaia, irmão. Eu sou do interior. O Emílio falou já. Mas nunca mais. Lógico, eu sou do interior. Emílio é de São Manuel. Mas você sabe por que a gente faz isso, Daniel? É com muito amor, apesar de ser voluntário, né? Por um tempo, a gente acredita que você tem que deixar de lado, deixar de reclamar, falar o que eu posso fazer, mesmo que eu não consiga mudar, para mostrar uma realidade. Porque meu pai, que hoje não tenho mais, que Deus o tenha. Você é de onde? Eu sou do Rio Grande do Sul, de nascença, mas vim para o Mato Grosso muito jovem. Gauchão. A história do Mato Grosso é assim, você vê migrantes que fizeram aquilo lá. E essas pessoas vieram lá sem energia, sem comunicação, sem hospital, e se preocuparam em trabalhar e nos esquecemos de nos comunicar. Enquanto a gente não se comunicava e a agricultura chegava onde está hoje, a gente ficou vulnerável a esse tipo de conversa, de críticas. É inadmissível um presidente da França vir criticar publicamente um país sem falar da parte agrícola, que a gente colocou aí, mata ciliar, beira de rio. Os caras têm 70% de energia suja, carvão, energia nuclear e tudo mais, enfim. E aí, quando a gente vai comer um queijo, ontem a gente falava francês, ou tomar um vinho francês, se fosse aqui no Brasil, Emílio, a nossa legislação nem permitiria criar aquele animal lá, por conta que o nosso Código Florestal não permite criar numa montanha ou numa mata atlântica que tem aqui, você não desmata. Poderia. Não. O nosso código é uma demagogia, né? Exatamente. Você falou a palavra, é a demagogia. Não vamos pedir para que todo mundo... Tem um site, né? Tem um site aqui, ó. Tem um QR Code na tela aqui, ó. O QR Code, você vai entrar lá, é a ProSoja aqui, ó. O site qual é o site? Não está aqui. Não tem site. A ProSoja. Tá em encerração, mas eu não vou encerrar. Não. Tem a rede social da ProSoja. Se não tiver tem todas as informações. É só na ProSoja? aprosoja.com.br www.aprosoja.com.br, que é o orgulho aí das nossas raízes, e sempre é bom conversar com essa simpatia que é o Cadore, que Fernandão que esteve aqui com a gente, e é um cara que foi lá e a gente tem o maior orgulho. Parabéns para toda a equipe mesmo. Do agronegócio brasileiro. Muito obrigado, a gente está lá aberto, visitem o estado. Só queria finalizar aqui dizendo que a gente está falando da soja aqui, mas a parte ambiental, o meio ambiente, contempla toda a produção agropecuária do país. Lógico. Seja a pecuária aqui de São Paulo, a produção de café, cana-de-açúcar, o leite, enfim, o suíno. O meio ambiente no Brasil, a agricultura, a pecuária produz com muita sustentabilidade, mais do que todos que nos criticam. Então a soja, nós estamos na soja, no milho, no algodão, mas o meio ambiente e as leis ambientais do Brasil, que são as mais restritivas do mundo, são respeitadas e muito bem respeitadas por toda a cadeia produtiva. Mesmo porque ninguém entende mais do que terra que o agricultor, né? Você sabe disso, né? Você sabe disso. Se a gente não cuidar, a gente vive... Orgulho das nossas raízes. Carrega o Brasil nas costas. Parabéns, Fernando. Muito bem. Dito isso,